Bora lá, pessoal. Muito boa tarde ou boa noite, né, para todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Datamine. Tá? Em nome da Datamine, eu gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que é muito legal ver aí, né, a quantidade de inscritos se mantendo depois de vários meses, né, de pandemia. A gente está indo quase para o 40º webinar da Datamine, e é muito legal ver que o número de inscritos vem se mantendo, né, sempre ali em torno de, né, mais de 100 inscritos aí, e a presença, né, da galera está sendo bem bacana. Tá? Hoje, né, eu estou aqui, eu, Douglas Alegre, sou engenheiro de Minas da Datamine, do time de OpenPitch, né, Lavra Céu Aberto, né, trabalho com softwares de planejamento, né, como o StudioP, o NPV, Scheduler, EPS, AutoScheduler, e também estou me aventurando aí em alguns softwares de operação, tá? Então, eu trabalho também com DataBlast, Studio Survey, que a gente teve uns webinars há um tempo atrás, um webinar, na verdade, há umas 3 semanas atrás, e hoje a gente está aí desenvolvendo o Datamine Pix Pro, que é uma ferramenta que foi incorporada recentemente ao nosso portfólio de produtos da Datamine. Então, a gente vem trabalhando com ele já com algumas implementações rolando aí no Brasil, né, uns trabalhos bem bacanas. É um software de processamento de imagens vindas de levantamentos aerofotogramétricos, né? E também hoje com a gente, novamente, como no webinar do Studio Survey, a gente tem o Pietro, né, que é meu colega aí de trabalho. Se apresenta aí, Pietro. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro Martins, estou junto com o Douglas aí nessa apresentação desse webinar. Estou explicando para vocês e apresentando, na verdade, né, algumas ferramentas desse software. E agradecer muito, novamente, aí, o Douglas já agradeceu, mas agradecer a presença de todos, a todos que se inscreveram e a todos que estão aí com a gente. Isso aí, valeu, Douglas. Valeu, Pietro. Tá, gente, hoje o nosso tema né, a gente vai passar um pouco pelo software, né, mas a gente também vai falar um pouquinho sobre mapeamento e modelagem, né, com o uso de VANTs, né, ou seja, veículos aéreos não tripulados. A gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos, né, um pouco do passo a passo aí do que acontece, claro, também ir para o software, mostrar para vocês a cara do software, né, para a gente estar trabalhando com ele. Tá? De antemão, a gente já fala que é a segunda vez, eu acho, na história dos nossos webinars que a gente está tentando alguma coisa, assim, duas pessoas apresentando um webinar, né, um estilo meio passa para lá, passa para cá. Né? Na primeira vez a gente teve nossos, né, percalços ali, mas eu acho que hoje a gente já está craque, né, Pietro? Na técnica aí do webinar para poder trocar de apresentador. Eu acho que vai dar tudo certo hoje, tá? Então, de antemão, né, desculpa se acontecer qualquer problema, tá, gente? Mas vamos lá, certo? Como é que vai funcionar a dinâmica, né, desse webinar? Deixa eu tentar passar aqui. Tá? A gente vai ter uma introduçãozinha básica, tá, sobre o que a gente vai estar falando hoje. A gente vai ter a apresentação com o software, voltamos, né, para falar algumas considerações finais e abrimos para dúvidas e perguntas, né, se tudo der certo, aí ficar tudo dentro do tempo de 1 hora. Tá? Primeiramente, né, gente, de praxe, a gente sempre apresenta, né, mas é importante, né, a gente tá retomando aí que a Datamine, ela tá com um portfólio de produtos aí com mais de 30 softwares, né, na sua gama aí de soluções. Tá? Então, hoje a Datamine saiu, né, de uma área que trabalhava mais com Open Pitch Planning, Underground Planning. A gente está indo, né, estendendo aqui para cima e para baixo nessa imagem. Né, a gente está indo né, tendo softwares, adquirindo softwares, né, de exploração, de recursos e reservas, operação, até de supply chain. Então, estamos, né, adquirindo softwares aí, né. A cada 2 meses a gente tem um e-mail novo dizendo que o software foi adquirido pela Datamine. Essa é a ideia, né? Criar uma gama de produtos que atenda todas as áreas da mineração, certo? A gente, não sei se vocês sabem, mas a Datamine foi adquirida por uma empresa em 2015, né? A maior empresa de softwares do Canadá, que se chama CSI, certo? E todo o software que é adicionado a CSI, que tem a ver com mineração, ele vem para portfólio de produtos da Datamine. Então, a gente conta aí com vários softwares. Hoje, a gente está falando, né,
de Open Pit Planning, na parte de topografia, certo? Porque o Datamine, né, ele tem integração aí com o Studio Survey. Studio Survey, né, ele é a nossa ferramenta oficial de topografia hoje. A gente teve uns webinars atrás, vocês podem entrar lá no YouTube da Datamine e conferir o nosso webinar, que foi inclusive comigo e com o Pietro, né, e a gente vem trabalhando nessa linha de integração entre o Studio Survey e o Datamine PixPro, porque o Datamine PixPro ele gera produtos para o Studio Survey, certo? Então, até nas nossas implementações, a gente sempre implementa os dois juntos. Tá? Bem, o que o Datamine PixPro faz, né, gente? Ele é um software de processamento de imagens, né, de levantamentos aerofotogramétricos, né, ou seja, levantamentos por vante, né, ou levantamentos aéreos, onde a gente queira fazer a restituição do nosso terreno, tá, através de fotogrametria, certo? Então, a gente tem um levantamento aéreo, tá? Isso daqui não é feito pelo PixPro, né, ele é feito, né, o nosso levantamento, o nosso plano de voo é feito, né, por outros softwares, né, mas a gente faz um levantamento de voo em campo, né, seja com drone, seja com, né, uma asa fixa, né, qualquer tipo de veículo aéreo não tripulado, ou até mesmo outros tipos, né, de veículos, e a gente vai trazer essas imagens, né, para o Datamine PixPro para gerar os nossos produtos. Ele faz o processamento dessas imagens e vai gerar os principais produtos, né, que a gente vai utilizar para fazer algumas medições e ter mapas, né, e ter toda essa parte de georreferenciamento, né, dos nossos modelos, né, tridimensionais. Ou seja, a gente vai gerar nuvem de pontos, tá? Modelos 3D, modelos digitais de elevação, ortofotos, linhas de contorno e pé e crista, né, que a gente vai ter aí já como um desenvolvimento que vai estar dentro aí em torno de 2 semanas ou 3, a gente vai ter a identificação automática de pé e crista, tá, do nosso modelo tridimensional, tá, para poder estar trabalhando com o pé e crista, então bem específico para a mineração. Tá? O Datamine PixPro utiliza desses produtos que eu falei anteriormente, né, para criar, para calcular distâncias, né, fazer perfis, né, por exemplo, ali à esquerda uma pilha, que é até o exemplo que a gente vai ver hoje, tá? Uma pilha de material, a gente consegue analisar ângulos, né, ali o ângulo de repouso do material, o ângulo de talude, né, à direita, por exemplo, de uma estrada, né, então muito utilizado não só na mineração, mas, né, na engenharia civil, né, por engenheiros geotécnicos para levantamento de faces de talude, identificação de famílias de fraturas, né, muito utilizado para isso também. Tá? Cálculo de áreas, né, volumes, né, análise divisada, né, o que a gente consegue de um determinado ponto do nosso modelo, o que a gente consegue ver, né, em verde e não ver em vermelho, isso aí o Pietro vai estar mostrando para vocês hoje. Tá? Então, é um software que tem muito a oferecer para a parte de topografia, certo? Como eu vou mostrar aqui no próximo slide, ele é uma tendência, né, hoje na topografia, esses softwares de processamento, né, porque a gente tem, né, uma evolução das ferramentas de topografia para criação de mapas, né, criação, né, dos nossos produtos, né, que saiu lá dos métodos convencionais, né, ainda se utiliza, claro, né, porque todos têm suas vantagens e desvantagens, mas a gente saiu dos métodos convencionais, utilizando teodolito, treino, estação total, né, e a gente foi para esses métodos de restituição aerofotogramétrica, tá? Claro que hoje a gente trabalha muito perto da indústria, a gente tem implementações em andamento, a gente vê que a indústria ela usa uma mescla, né, dos dois, para algumas coisas ainda utiliza métodos convencionais, para outras utiliza o levantamento. Por quê? Cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas a gente vê uma tendência a esse avanço da topografia sobre esses modelos tridimensionais utilizando o VANT, né? Já se utilizava esse tipo de processamento, mas com o advento da tecnologia, né, e com o alto grau de processamento de imagens dos nossos desktops atuais, a gente consegue gerar alguns produtos muito rapidamente, né? Então, ele está, né, hoje sendo muito utilizado na mineração, né, e também em outros setores, por exemplo, agricultura, né? Só passando aqui,
né, isso daí vai ficar como uma sugestão e até um merchan aí, né, que é um artigo de um colega meu aí de pós-graduação, né, que é o Felipe Beretta. Ele publicou em 2018, né, esse artigo que faz uma comparação, né, entre os métodos convencionais com esses métodos de levantamento por drone. O Beretta trabalhou nisso no mestrado e doutorado dele, né, e todos esses coautores também, né, eles têm uma equipe de pesquisa lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que trabalha com isso, né, conduzida e liderada pelo Rodrigo Peroni, né, que além disso tem várias outras linhas de pesquisa, mas eles têm essa linha de pesquisa que é muito forte lá, inclusive com cursos que eles oferecem, né, todo ano. Tá? Fica aí a dica, né, esse artigo Topography Modeling using UAVs compared with traditional survey methods in mining. Então, ele faz essa comparação e ele também fala um pouco sobre essa questão, né, da tendência da mineração aí mais indo para esse lado desses levantamentos, né, com Vant. Tá? Bem, gente, para a gente entrar aí no nosso assunto, né, o que a gente vai estar vendo no nosso software, eu acho que é legal a gente trazer alguns conceitos importantes. Tá? Então, a gente está falando, quando a gente fala de levantamento aéreo, né, com vantes, né, e restituição fotogramétrica, a gente está falando de fotogrametria. Tá? É uma palavra difícil para mim. Tá? Fotogrametria. E o que é a fotogrametria? Né? Ela vem da palavra foto, que é luz, grama, que é desenho, metro, que é medida. Né? Então, é aquela medição de gráfica, né, de fotos e tal. Ela já é utilizada há muito tempo, né, por balões, com levantamento com um avião, né, mas com o advento do drone, né, ela se tornou mais fácil e mais localizada. Então, a gente consegue fazer esse levantamento por faixas, né, como vocês estão vendo aí na imagem, para ter as imagens que a gente precisa para esses processamentos de imagem e gerar nossos produtos tridimensionais. Ele utiliza, né, a fotogrametria é um tema dentro do sensoriamento remoto, mas ele utiliza, né, uma técnica que se chama estereoscopia, que transforma aquela foto, né, em 2D, né? Quando a gente tem uma foto 2D, na verdade, a gente tem imagem, coordenadas somente em 2 dimensões, porém, quando a gente tem 2 fotos sobrepostas, a gente tem a questão da profundidade espacial, né? A estereoscopia faz isso, né? A gente tem 2 imagens sobrepostas, ela gera a terceira dimensão, né? Então, inclusive, nosso cérebro faz isso, né? A gente faz isso, né? Se a gente olha para o nosso dedo, né, na frente do nosso rosto, e a gente fecha um olho, né, e fecha o outro, parece que o dedo está pulando de um lado para o outro, né? Porque a gente está vendo somente com o olho. Quando abre os dois, ele gera a questão da profundidade espacial, né, que nada mais é do que o nosso cérebro usando estereoscopia. Tá? E um voo de imageamento ele é realizado dessa forma justamente para garantir a sobreposição das imagens. Então, vocês estão vendo aqui, né, que ele é realizado dessa forma para garantir uma sobreposição que é tanto longitudinal quanto lateral. E essa sobreposição que vai garantir que haja pontos homólogos nas fotos, né, que vão garantir, né, a precisão do nosso modelo, né, a precisão relativa que chama, né, até vou referenciar aqui um amigo meu que eu falei hoje de manhã, né, o Felipe Dida, ele trabalha com isso também, lá do Sul, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele trabalha com isso, é o tema da dissertação dele de mestrado. Ele me falou, né, que hoje se usa mais os termos assim, de precisão relativa ou precisão interna do modelo, quando a gente está falando de precisão do nosso modelo, né? Ou seja, que as distâncias estão corretas, mas não necessariamente as coordenadas. Quando a gente traz para as coordenadas, se aquelas fotos estão realmente, né, condizentes, ou aquela imagem, um ponto daquela imagem está condizente com uma coordenada, né, específica, a gente está falando de precisão absoluta, ou seja, acurácia, certo? Tá? E esses pontos homólogos vão garantir, né, a precisão relativa, né, e a precisão absoluta, que é a acurácia, ela é garantida através dos pontos de controle em solo. A gente tem pontos de controle com coordenadas conhecidas, né, que a gente vai dizer para o software quais são e ele vai georreferenciar, né, os nossos modelos, tá bom? Então, o drone possui um GPS de navegação embarcado, porém ele tem um erro posicional aí de até 10 metros, né, para alguns casos, né? Então, a ideia dos pontos de controle é trazer precisão absoluta ou acurácia para os nossos modelos,
né, para que a gente consiga georreferenciar toda a nossa nuvem, né, que é o primeiro produto gerado, né, do processamento de imagens. Tá bom, gente? E pontos de controle são tantos para ajustar quanto para verificar o erro depois, né? Alguns pontos a gente não precisa utilizar para ajustar o modelo, né? A gente pode utilizar depois do modelo ajustado, a gente, né, vai nesse ponto, porque a gente sabe a coordenada dele, né, e a gente vai saber o erro posicional aí que a gente está falando, certo? Então, cada nuvem cada ponto dessa nuvem de pontos que é criada, né, no software, ela é criada através de métodos matemáticos, né, de triangulação e de semelhança entre esses pontos homólogos, né, e eles são base para a criação dos nossos modelos tridimensionais, né, para a stereoscopia, para a questão do 3D. Aí também vai estar muito relacionado com as medições que a gente vai fazer, né, a precisão dessas medições que a gente vai fazer, por exemplo, de distâncias, né, entre pontos aí no nosso modelo, e até volumes, perfis, como eu mostrei anteriormente, certo? Então, o Datamine PixPro, ele vai fazer exatamente o que o nosso cérebro faz, né? Vai pegar as fotos, né, sobrepostas, vai trabalhar com a estereoscopia aí, com os pontos homólogos, pontos de controle, para gerar modelos precisos e acurados. Tá bom, pessoal? Modelos tridimensionais precisos e acurados. Outra coisa que a gente tem que entender, né? O pessoal a gente falou muito sobre coisas ali durante o processamento, né, mas muita gente não sabe que a precisão e a acurácia do nosso modelo está muito relacionado até com o planejamento do nosso voo, né? Porque a gente tem uma coisa que é a resolução das imagens, né? Então, toda imagem ela tem uma quantidade de pixel, né? Que é o menor unidade de uma imagem. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, essa imagem tem mais pixels que essa, claro, né? Todo mundo já conhece esse termo, porém, o termo que não é tão explorado é o GSD, tá? Que é o Ground Sample Distance, ou seja, a distância de amostra do solo. Aí ela está relacionada com pixel, né? Claro que no voo, o pixel ele é fixo, né? A quantidade de pixels de uma imagem. Então, quando tu voa, o GSD, que é o detalhe do solo, né? O quanto tu consegue ver na nossa foto, quanto tu consegue ver do solo, ele é medido, né, em centímetros por pixel, né, depende muito da altura do voo. Então, até a precisão e a acurácia dos nossos modelos, né, a resolução, o detalhamento dos nossos modelos, eles também têm muito a ver com a questão do planejamento do nosso voo, né, a altura, né. Tem alguns não, na verdade, quase todos os softwares que planejam a missão, né, ou o voo, eles nos dizem qual é o GSD quando a gente, né, diz qual é a câmera que a gente está utilizando, e a altura do voo ele te diz qual é o GSD. Cada empresa, né, ou cada profissional trabalha com um limite aí de erro aceitável, né, GSD. Então, aqui eu trouxe até um exemplinho, né, então a gente tem aqui GSD de 10 centímetros, né? Isso quer dizer que a gente consegue identificar na foto, se a gente der um zoom, a gente consegue identificar, né, coisas de até 10 centímetros na foto, então eu consigo identificar uma cadeira, uma mesa, né? E aqui, né, como temos menos pixels na imagem, a gente tem um GSD maior, né, para o mesmo para a mesma altura de voo, né? Então aqui o GSD de 2 metros, né? Acontece que o detalhe da imagem, tudo que for menor que 2 metros, a gente não consegue identificar, porque ele é basicamente um pixel ou menor que isso. Tá? Então, até uma pessoa a gente não consegue identificar, e um ponto de controle a gente não consegue identificar, certo? Então, por isso que é importante a gente falar, né, de GSD, inclusive, para a acurácia do nosso modelo. Tá? Tem suas vantagens de ter GSDs maiores e GSDs menores, tá? GSDs menores, né, a gente tem mais detalhamento, porém, né, a gente tem menor área levantada, né, GSDs maiores, a gente tem maior possibilidade de área levantada por uma mesma quantidade de mesmo tempo de voo, né, porque o tempo de voo está relacionado com a bateria do nosso band, tá? Mas, claro, né, tem que ponderar, e essa ponderação é feita pelas pessoas que operam, né, e criam esses modelos, né, porque tem a ver com o limite aí de erro que eles aceitam. Tá? Bem, depois de ver toda essa parte mais introdutória, é interessante a gente ver esses conceitos, tá? A gente só finalizar dizendo que os produtos do Datamine PixPro, eles têm uma integração direta com o Studio Survey, então a gente utiliza
esses produtos, né, as nuvens de pontos, os modelos digitais, as curvas de nível, o modelo tridimensional, a gente pode levar para o Studio Survey para alimentar aquela database que a gente comentou umas semanas atrás, tá? E também está gerando aí mapas, né, com precisão e acurácia nos cálculos de volume e distância. Certo, pessoal? Acho que já deu do Douglas falar aqui, né? Vamos para a apresentação do software, eu acho que é isso que vocês querem ver aí hoje, tá? Gastei 20 minutos, acho que está tranquilo, né, para a gente. Vou só minimizar aqui, tá, pessoal? E vou abrir o Pix Pro aqui para mostrar para vocês mais ou menos, né, a interface dele, tá? E também puxar aí algumas fotos para a gente ver como é que trabalha, como é que ele trabalha, tá? Desculpa, tá, gente? Ele está abrindo na minha outra janela aqui, que eu tô com dois monitores, mas eu já puxo ele aí quando ele abrir, tá? Para mostrar para vocês. Aqui está. Tá? Então, ele tem essa interface, tá? Esse é o Datamine Pix Pro, prazer, pessoal, Datamine Pix Pro. Ele tem essa interface, né? Uma janela aqui 3D ao centro, uma janela de propriedades à direita, uma árvore de itens que vocês vão ver aqui à esquerda, tá? E algumas ferramentas aqui rápidas, porém ele tem um menu em cascata aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um projeto, tá? Então eu vou criar um projetinho aqui, um new project, tá? Vou chamar ele de, pode ser Webinar Pix Pro, pode ser esse mesmo, Webinar Datamine Pix Pro, tá? Também vou dar um nomezinho aqui para a pasta onde eu vou salvar ele, e ele já pergunta qual que é o sistema de coordenadas que eu vou estar trabalhando. Tá? Esse sistema de coordenadas a gente não precisa necessariamente indicar, né? Se a gente, né, quiser depois, né, tá já referenciando ele por pontos de controle, a gente vai já referenciar na verdade, mas eu vou trazer aqui um sistema de coordenadas que eu vou trabalhar, que é o SGSD84, WGS84, UTM Zona 35S. Tá? Mas, claro, vocês que definem qual que é o que vocês iriam trabalhar aí, tá bom? Eu vou trazer aqui o 35, é o NOS aqui, esse aqui. Vou dar um OK. Ele já abre aqui para mim, né? Todos os, na verdade, ele já fala assim, Douglas, me dá a foto aí, né? Eu não vou dar a foto agora, porque eu quero explicar para vocês primeiro aqui o que ele está gerando aqui ao lado. Ele gera uma árvore de itens, né, com basicamente um fluxo, né, de trabalho do que a gente vai fazer. Então, a gente importa nossas fotos, depois importa pontos de controle, se a gente tiver, né, gera as nuvens de pontos, gera triangularizações, ou seja, superfícies, modelos digital, tá, de elevação, ortofotos, linhas de contorno, e, claro, depois a gente faz algumas medições nesses objetos, né, que o Pietro vai estar mostrando para vocês. Eu vou entregar para ele daqui a uns 20 minutinhos, tá, Pietro? Te prepara aí, tá? Bem, vamos importar as fotos, né, gente? A primeira coisa que a gente faz no projeto é importar as fotos. Por enquanto ele não tem nada aqui, né? A gente pode colocar um add photos aqui. Na verdade, eu vou abrir o Manager aqui para mostrar bonitinho, né? Ele tem esse Manager aqui de fotos, um gerenciador de fotos. A gente adiciona as fotos aqui. Ele já está, o nosso cenário, nosso levantamento já está aqui, já mostro para vocês esse levantamento, tá? Selecionei minhas fotos, ele já traz aqui, e é um levantamento, tá? Feito em uma saibreira, se eu não me engano, tem aqui um depósito, tá? Uma stockpile aqui de material, né? Se vocês verem também, tem alguns pontos de controle já aqui, ó. Eu sou esperto, cara. Falei de ponto de controle é porque eu vou usar ponto de controle, tá aí, ó. Numeração, né? Os pontos de controle bonitinhos para a gente marcar, tá? E a pilha aqui que a gente vai poder calcular os volumes e tudo isso, tá? Ele me traz aqui, tá bonito, tá ok, né? Ele fala qual é a câmera que foi utilizada, né? Se estão georreferenciados, sim, por esse sistema aqui, WGS84, dou um ok, né? Para mim é tranquilo, dou uma olhada aqui, faço uma validação visual, um ok, perfeito. Ele só não me gerou aqui o mapa, né? Não tem problema. Tá? A primeira coisa que a gente tem que gerar aqui, tá, pessoal? Deixa eu só mostrar para vocês o mapa aqui, então, já que eu tenho... É estilo Ana Maria aqui, tá, pessoal?
tem tudo pronto. Tá aqui, ó, eu trouxe o mesmo projeto, tá? Só porque eu não vou gerar os produtos, porque o tempo de processamento, né, se eu for gerar cada um dos produtos, vai passar, né, dos 40 ou 30 minutos que eu tenho aí, né? Eu não quero deixar também rodando na tela alguma coisa e só eu fico falando. Então, vamos direto ao ponto. Então, a gente tem aqui a estilo Ana Maria, tirou do forno aqui prontinho, tá? A gente tem o levantamento aéreo realizado aqui, certo? Ele tá nesse formato aqui, tá? E se a gente seleciona uma foto, por exemplo, a gente consegue ver ela aqui através desse menu de fotos, tá? No mapa, a gente tem um mapa aqui, né, um provedor de mapas da internet que nos gerou essa imagem, e a gente consegue colocar aqui dizendo onde está o nosso voo. Então, pode ver que é bem onde está a pilha ali de estoque mesmo que a gente vai tirar, né? Clicando nas fotos, a gente consegue ver elas aqui nesse menu de fotos, tá? Certo? Então, aqui a gente postou as fotos, né? Elas estão aqui todas marcadas, né? Para ser visualizadas, e agora a gente vai, né, criar o nosso... A gente vai alinhar nossas fotos, né? Que a gente fala que tem a primeira parte, né, é o alinhamento das nossas fotos, tá, pessoal? E a gente vai fazer isso através do workflow aqui que se chama 3D Extruction. Tá? Então, ele pergunta aqui, ele pega essas fotos, né, e ele alinha, ou seja, ele cria uma nuvem esparsa de pontos, né, que vai servir de referência aí para referenciar nosso modelo, para referenciar nosso sistema de coordenadas, certo? Então, a gente tem aqui velocidade de processamento que a gente quer, então a gente pode escolher fast, medium, slow, né? Fast vai gerar uma nuvem esparsa com menos pontos, slow com mais pontos, né? E a gente pode estar dando start aí, é claro que aqui eu não vou dar não, tá? Porque a ideia desse projeto é só mostrar a importação de algumas coisas, tá? Então, na verdade, eu vou dar sim, porque senão eu não consigo trazer, mas eu vou dar um fast aqui, rapidão, ele deve gerar isso daí bem rapidinho. A alinhamento das fotos geralmente é mais rápido do que, por exemplo, gerar a nuvem densa, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês, certo? Vamos esperar uns minutinhos aí, é só para eu poder trazer os pontos de controle, senão ele não deixa eu nem trazer os meus pontos de controle. Eu quero mostrar a parte de importação de pontos de controle para vocês, ok? Tá preparando aí, tá preparado aí, Pietro, para a tua parte depois? Sim, tudo certo. Aí, ó, é guri bom esse aí, hein? Gente, ele vem com esse vermelhinho, ele está dizendo que ele ainda não foi utilizado, né, para restituição fotográfica, né, depois ele fica com outra cor quando a gente utiliza, né, as fotos para fazer a restituição e criar a nuvem de pontos densa, tá? Inclusive aqui, é legal que está até clicado, ele mostra algumas propriedades de cada uma das fotos, se vocês quiserem, aqui do lado direito, tá? Aí, ó, gerou o nosso primeiro produto, né, do processamento das imagens, né? Se eu minimizar aqui, né, na Point Cloud ele já gerou uma nuvem de pontos que ele chama de sparse. Ela é assim, feinha mesmo, né, porque ela foi só para referenciar nosso sistema de coordenadas aí, né, utilizando o GPS, o sistema de coordenadas que a gente pediu lá no início, né, e também o GPS dos drones, né, mas ele não tem, né, aquela precisão, acurácia, na verdade, né. Então, a gente vai criar aqui, a gente vai trazer os pontos de controle justamente para trabalhar a acurácia do nosso modelo e criar a nossa nuvem de pontos densa, que vai, né, vai gerar os nossos outros, né, produtos, né, tanto o modelo 3D, quanto a ortofoto, tudo isso, tá? Certo? E a primeira coisa que a gente faz é vir aqui no Ground Control Points, né, ou no gerenciador aqui de pontos de controle, e falar que tu quer puxar aqui uns pontos de controle. Ele pode tanto adicionar manualmente esses pontos de controle, como importar um arquivo. Eu tenho um arquivo, né, que eu tenho os meus pontos de controle em solo, as coordenadas dele x, y, z, né, e o label. Então, eu vou puxar ele aqui, ó, tá aqui, Ground Control Points, tá? E ele, né, pergunta aqui se esse arquivo está separado por espaço, por vírgula, e papapá, né? Ele pergunta o que é o easting, o northing e aqui o reference level, né, o z. Então, né, eu vou pegar e dizer para ele que lá do meu arquivo o easting é a coluna 3, o northing é a coluna 2 e a altitude é a coluna 4.
Tá? Ele botou lá na África, lá, né? Porque eu tenho que dizer aqui para ele, né, qual que é o meu sistema de coordenadas aqui que eu estou importando, né, que eu fiz os meus pontos de controle, que é esse LKS 94 Lituano TM. Aí daí ele já bota lá na Europa, lá, bonitinho, né, onde é que é para estar. Tá bom? O label eu seleciono aqui, a coluna 1. Então tá aí, direitinho ao redor, né, os meus pontos de controle ao redor da minha pilha, né? Agora ele está mostrando certinho onde ele está, porque ele fez a conversão para o sistema de coordenadas que a gente está trabalhando, certo? E aqui ele já dá ele mostra aqui, né, qual é o sistema de coordenadas, qual que é a cara, né, das coordenadas para o sistema atual que a gente está trabalhando no nosso projeto, né? Dou um OK, né? E o que a gente vai fazer é, basicamente, né, entrar dentro desses pontos de controle aqui, tá? E estar selecionando eles nas imagens. Então, eu tenho a lista das minhas imagens aqui, eu preciso dizer, olha só, nessa imagem, esse pixel é o ponto, tem coordenada X, ou seja, tem a coordenada desse meu ponto de controle GCP5, que é o 5, né? E ele tem essas coordenadas aqui. Então, eu procuro o número 5 aqui, olha aí, de primeira, já achei, né? E eu vou colocar no meio do X, né? Então, pontos de controle pode ser tanto esses marcos, né, quanto pneu, alguma coisa, né, que se utiliza em campo. Eu marco ele aqui, ó, já disse que nessa foto, esse daqui é o meu ponto de controle, essa minha coordenada aqui, né, é essa aqui que eu importei, né. Vou para uma segunda foto, né, procuro de novo o número 5 aí, boto, daí assim é o processo mais manualzinho que a gente tem, né, mas é porque o software também, ele não faz a gente traz exatamente para identificar nas fotos esses pontos, né? Não é o software que tem que identificar sozinho. Mas ele estima, né? Ele já estimou quais as fotos que aparecem esse marco, né? Então a gente só vai direto nelas e só ajusta aqui, né? O ponto em cima do marco, né? Que é referente a essa coordenada que a gente importou aqui, certo? E a gente vai marcando, né, rapidamente aqui, né, trazendo o ponto para o centro dos nossos marcos, tá bom? Dá um OK, pá, e vai para o próximo, né? Fazer isso para todos os pontos de controle, tá bom? Claro que aqui a gente vai estar trabalhando com o bolo da Ana Maria, né, que já está pronto, né? A gente vai referenciar isso daqui, tá? E vai criar o nosso a nossa nuvem de pontos. Na verdade, primeiro a gente referencia a nossa nuvem de pontos esparsa a esses pontos de controle, tá, gente? E depois a gente cria a nuvem de pontos densa, tá? Como é feito isso, tá? A gente referencia aqui, ó, quando todos estiverem já referenciados aqui, né? Na verdade, quando todas tiverem as projeções sido feitas, a gente vai referenciar pelos pontos de controle, a gente vai referenciar todo o nosso modelo pelos pontos de controle, e depois vem aqui criar a nuvem de pontos densa. Então, é muito simples, né? Agora aqui é uma coisa bem automática, tá? Clica com o botão direito e tem esse Generate aqui para todos os nossos produtos. Então, primeiro a gente tem a nuvem de pontos densa, que a gente escolhe qual é a densidade da nossa nuvem que a gente quer. Então, se tu quer uma nuvem bem densa aí, com um alto grau de resolução, tu bota high, né? Mas se tu quer uma coisa mais rápida, mas talvez com algum tipo de imprecisão, né? Pode botar low, tá? E bota para rodar, certo? E o que a gente tem, eu vou até tirar aqui da tela, é uma nuvem, tá? Deixa eu só... Tá? É uma nuvem de pontos que a gente chama de nuvem de pontos densa, tá? Aqui, ó, gerou uma nuvem de pontos densa daquela nossa foto. Utilizou da estereoscopia, utilizou do processamento de imagem, triangularização de pontos, utilizou está tudo já referenciado, tá? Pelos nossos pontos de controle. Então, uma nuvem de ponto densa aí, como vocês estão vendo, né, do nosso modelo, que é o nosso foco aqui, que é essa pilha de estoque de material. E aqui a gente pode até ver o voo que foi feito com drone em cima dessa área, né? A gente consegue ver os pontos de controle em solo, porque eles estão aqui, né, listados, né, como eu falei para vocês, né, aqui some aquele vermelhinho, porque eu utilizei todas as fotos para fazer a restituição, né, utilizei todos os pontos de controle, por isso todos estão azul, para já referenciar o meu modelo, tá? E criei a minha nuvem densa, tá? Certo?
Então, essa é a nuvem densa que vai, agora a gente pode gerar os nossos próximos produtos, tá? Nosso próximo produto que a gente tem aqui nada mais é do que uma triangularização, tá, gente? Então, é uma superfície, ele vai pegar todos esses pontos e vai gerar uma superfície que a gente pode estar exportando, né, em formato PLI, OBJ, né, para outros softwares, tá? E nas próximas versões, inclusive, a gente vai conseguir exportar direto para a Datamine, a gente já consegue fazer isso com a nuvem de pontos, né? Esqueci de falar para vocês, né, se a gente exportar essa nuvem de pontos, hoje já tem a opção DM, aqui, tá? Então, o Datamine, mas tem todos esses tipos de importação aqui, e o Datamine, né, o Studio Survey, ou o Studio OP, ele lê todos esses arquivos, né, facilmente, tá? Vamos ver os outros produtos aqui, que eu acho legal de ver, que a gente tem que ver, não acho legal, né, a gente vai ter que ver, porque eu tenho que dar logo para o Pietro, está acabando meu tempo, tá? Mas eu tenho aqui, né, algo que eu chamo de mesh, que é uma superfície, né, que foi triangularizada, né, ponto a ponto, né, então vocês podem ver aqui no detalhe, né, os triângulos utilizaram todos os pontos do nosso modelo, da nossa nuvem densa, tá? E é um modelo aí georreferenciado, é uma superfície georreferenciada, tá? Com alto grau de acurácia e de precisão, né? Porque a gente tem aqui triângulo na base dos centímetros aqui, né? Abaixo de 10 centímetros a diferença, né, para o real, né? O GSD dele está bem condizente aí com erros abaixo de 10 centímetros. Tá bom? A gente também gerou aqui uma textura, que é utilizar a informação de RGB nesses triângulos, tá? Que é o red, blue and green, né? A combinação deles gera a coloração da nossa superfície. Eu vou só tirar as fotos daqui para gerar esse modelo que a gente pode estar exportando também, né, para os nossos softwares aí que a gente utiliza, o Datamine, o Studio Survey, Studio OP. Tá? E a foto também a gente pode estar exportando como TIFF. Tá? A gente pode exportar também aqui a superfície com ou sem a textura. Tá? Para criar isso daqui é muito simples, mesma coisa. Generate Mesh. Tá? Clica com o botão direito, Generate Mesh. A gente tanto pode acessar por aqui, como pode acessar aqui por cima nesse menu Workflow. Então, a gente já criou a nuvem densa, já criou o Mesh. E a gente pode, inclusive, criar, né, fazer tudo de uma vez só no full workflow. A gente pode selecionar aqui para gerar tudo, vai tomar um cafezinho, conversar com os amigos, né, sei lá, né, vai almoçar, quando volta está tudo gerado. Bom, então, tem como fazer assim, batelado. Bom, pessoal. Muito importante, tá? A base dos nossas medições, né, o nosso modelo digital de elevação. Tá? Então, aqui a gente tem um modelo digital de elevação, que também é basicamente vir aqui Generate Digital Model. Ele tem alguns tipos de interpolação aqui, né, os tipos, né, que ele vai gerar. Ele também tem alguns, tu pode selecionar qual o GSD que tu quer, né, desse modelo. Aqui provavelmente ele já está dando o mínimo, então esse daqui está com GSD de 13 centímetros. Tá? A gente pode estar selecionando qual a nuvem de pontos densa que a gente vai estar criando, né, esse modelo digital de elevação. Tá aí nosso modelo digital de elevação, que foi criado, ele é até rápido, eu poderia ter feito isso aqui agora, mas, né, para a gente poder estar vendo tudo, eu resolvi já deixar criado, certo? Se a gente vier aqui, a gente tem uma parte aqui de propriedades, né, disso daqui a gente pode estar modificando, né, o intervalo aqui das cores, né, para deixar ele com uma cara aí, né, mais da forma que vocês queiram trabalhar. A gente pode estar ajustando qual é, onde que a gente quer fazer essa legenda, tá? Ou até o número de cores que a gente quer nessa legenda aí de elevação, né, perdão, tá? Certo, pessoal? Além disso, né, a gente pode criar aqui a nossa ortofoto, né? O que é a ortofoto? É a combinação de todas as fotos, né, porém sem distorção, porque uma foto ela tem distorções, né, na imagem, e quando a gente junta todas elas, né, a gente cria um ortomosaico, uma ortofoto, que ela é um mapa, ela nada mais é do que um mapa, ela tem distâncias, né, de verdadeiras ali, né, inclusive georreferenciada, porém de toda a área, né, então ele pega todas as imagens junto e cria um ortomosaico, tá? Eu vou botar na vista em top aqui, só para vocês
dar uma olhada no ortomosaico aí que se criou. Ele tem aí um alto grau de resolução das nossas imagens, tá? Depende, né, do que tu for criar aqui, né? Quando tu for criar o ortomosaico, tu pode dizer qual é o GSD que tu quer utilizar, e se tu quer também uma correção de coloração. Então, se tu tirou essas fotos e em algum momento passou uma nuvem, deixou a imagem mais escura, né, que acontece às vezes, né, tu pode ter essa correção na coloração. Tá, pessoal? Para finalizar aqui, Pietro, é tu que vai apresentar as contour lines ou sou eu? Agora até esqueci, gente. Sim, eu mesmo. Então tá. Então eu tô passando pro Pietro aí, gente. Aí, ó, bateu 6h40 certinho. Ele me pediu 20 minutos. Tá aí pro Pietro. Vou passar para ele aqui, gente. Tá? Bom, pessoal, depois dessa aula aí do Douglas, né, sobre esses produtos que a gente já gera aí anteriormente, sobre o que é, ele deu uma conceituada teórica aí sobre toda a parte que os levantamentos topográficos faz mesmo, né? E aí, depois desse produto, a gente conseguir gerar a ortofoto e o modelo digital, a gente pode estar gerando algumas contour lines, que são as linhas de contornos, né? Elas estão aqui ao lado nas layers também. E para isso, da mesma forma que foi gerado anteriormente, clicando com o botão direito aqui, a gente tem algumas opções. E dentro das contour lines, das linhas de contornos, a gente pode estar gerando todas juntas, né? De acordo com o intervalo, está gerando mais de uma ao mesmo tempo. E também pode estar gerando só uma. E aí eu vou mostrar detalhadamente uma dessas aqui. E posso estar também gerando uma de acordo com vamos dizer, uma altura customizada. E a gente tem as contour lines sendo regidas e controladas pela cota Z. Eu posso estar definindo uma cota Z que eu desejo estar gerando uma linha de contorno e ele vai fazer isso para mim. Também posso aqui, através daqui, remover todas as minhas contour lines, se for do interesse aí. Tá bom? Vamos começar vendo aqui essa single aqui. Aqui a gente vai interativamente, então, gerar uma contour line. Aí eu posso estar vendo até quando que eu quero, quando que vai ficar bom. Posso analisar aqui, pô, eu quero uma contour line aqui, se eu quero mais para cima um pouco, se eu estou querendo gerar aqui. E posteriormente eu posso exportar isso, utilizar no Studio Survey, né, para fazer posterior manipulações aí. E aí, para estar colocando ela, eu só posso dar um clique com o botão esquerdo, ele vai. E aí, às vezes eu não gostei, às vezes eu falo, esse aqui não gostei, eu queria que ficasse um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Eu posso estar trocando ela até ela me adequar e falar, não, é aqui, eu gostei dela aqui, ela ficou bom. Aí eu dou um clique com o botão direito, ela vai ficar salva aqui para mim, single contour line. Posso novamente vir aqui, tá gerando outra, se for do meu interesse. Acho que eu vou gerar só essa, que acho que ficou claro como funciona essa aqui. É muito legal que ela é interativa, né? A gente pode estar vendo aqui, ela fica azul claro, que é onde que ela vai estar, onde que vai ser gerada essa contour line, mas não vou estar gerando outra aí, não. Eu vou estar mostrando aqui agora o que a gente tem com essa altura customizada aí, que ele aparece essa janelinha, e a gente pode ver aqui, ó, que nessa superfície, é claro que é do interesse que a gente gere uma contour line dentro dessa superfície, né? Senão ele não vai gerar nada aqui nessa tela preta. E aí a gente tem aqui uma altura variando de aproximadamente, quase 134 mesmo, né, a 138. Então, o ponto mais baixo aí na cota Z até o ponto mais alto tem uma diferença de 4 metros. Então, a gente define uma altura aqui, vamos pôr, por exemplo, 136. Eu defino essa altura, eu posso colocar tanto que eu precisar, tanto que for necessário. Por exemplo, eu quero a altura de 136 porque eu fiz alguns cálculos, alguns estudos aqui, e eu preciso que tenha uma contour line nessa cota. Então, eu dou um OK que ele vai gerar para mim. Já essa linha, ela já vai vir para cá também. E aí, vamos deixar assim para ver só ela. Eu posso também deixar sem o modelo, né? Para ver sem o modelo. Posso estar tirando aqui a ortofoto, o modelo digital e ver só a linha. Ela não apareceu aqui. Ela não apareceu. Mas aí eu posso estar visualizando essas contour lines aqui. E também, de forma semelhante, da mesma forma que eu gerei essas aqui, eu posso estar gerando mais de uma ao mesmo tempo. Que é a última opção que a gente tem aqui, né? Para gerar todas as contour lines. Aqui nessa janelinha, para selecionar, eu vou estar selecionando meu modelo digital de elevação. No caso aqui foi gerado só um, é esse aqui mesmo. O GSD dele vem fixo, né? A gente definiu, o Douglas mostrou aqui para a gente que ele definiu o GSD como 0.13 aqui, então ele já vem pré-definido. E aqui eu vou colocar meu intervalo, meu intervalo em Z, que essas linhas vão ser criadas.
Então, aqui, por exemplo, está 1, né? Mas aqui a gente tem 4 metros. Se eu colocar 1, ele vai gerar 4 contour lines, aproximadamente aí. E aqui, então eu já gerei algumas aqui para exemplificando. E aqui também eu tenho o meu high offset, que seria onde a altura que eu quero, na cota Z, que comece a gerar essas contour lines. Por default, é o padrão aqui que a gente utiliza e começa em 0, que é no nível do mar ali, para aí ele ficar bem regular. Ele vai gerando, por exemplo, eu coloquei de 1 metro, ele vai 0, 1, mas caso seja do interesse, aqui tem como estar alterando isso aqui, eu quero que comece em 134.3, tem como alterar isso também. E aí é só dar um start que ele vai rodar, assim como o Douglas eu já deixei algumas prontas aqui também, ele está abrindo aqui, ó. Aí, por exemplo, aqui, essa aqui eu posso ver aqui ao lado nas propriedades dela, que ela foi gerada de um intervalo de 1 metro, eu deixei o offset em 0 mesmo, então ele gerou 3, na verdade, né, aqui tem essa 3 e essa pequenininha aqui mais para cima, então ele gerou poucas, porque eu coloquei um intervalo muito grande para este caso, né, e aí eu gerei outras também, por exemplo, essa já está com intervalo selecionar aqui para ela ver as propriedades, de 0.5. E a última aqui, ela já está com um intervalo um pouquinho não, bem maior, que ela está de 0.1, ela está de 10 em 10 centímetros. Então, eu posso estar visualizando aqui que elas estão bem próximas. E aí, eu posso estar configurando isso da maneira que eu bem entender ali, que for da minha necessidade. Beleza? É o que eu posso estar fazendo também, eu posso estar mudando a cor dessas linhas, né? Aqui, quando eu tenho essa single aqui, eu posso estar alterando a largura dela, para talvez visualizar de uma forma que fique melhor para mim. Ele vem como default 2. Mas aí tem essas formas de estar gerando essas contour lines. E caso seja do interesse, eu posso estar exportando elas de acordo com o formato aí para posteriormente estar importando no estúdio, né, no Studio Server, para estar manipulando essas strings. E aí eu posso estar removendo também, só uma a uma, que tem como a gente remover todas, mas posso estar removendo individualmente, posso estar renomeando, fechando algumas strings que sejam abertas, e a gente tem essas opções dentro das contour lines. Eu acho que sobre as contour lines era isso, eu vou tirar essa visualização. E agora a gente tem os objetos, né? A gente tem esse flight tracks, que é mais relacionado aí ao plano de voo, né? Acho que não vem ao caso aqui, mas aí para falar dos objetos aqui, a gente tem os pontos, as linhas e os polígonos, e para estar gerando semelhante, a gente clica com o botão direito, e eu posso estar adicionando um ponto, posso estar vindo aqui tranquilamente, clicar com o botão esquerdo, que ele vai adicionar um ponto para mim, e aqui ao lado eu posso mudar a cor, fazer algumas configurações aqui nas propriedades, e ele me mostra a coordenada desse ponto em X, em Y e em Z, certo? Caso eu queira saber a coordenada de algum local aqui através de um ponto, eu posso estar criando esses pontos, posso também estar utilizando essa ferramenta aqui, para estar o Snap to Other Graphical Objects. Ele vai estar, às vezes eu tenho vários pontos e eu quero criar uma linha unindo esses pontos, então ele vai snapar esses pontos para mim. E é importante ressaltar que esses pontos, como a gente tem só essa superfície, eles vão ser snapados aí na topografia, né? Ele não vai estar solto, ele vai estar bem colado ali mesmo nessa superfície de ortofoto aqui, junto com o modelo digital que foi gerado. Beleza? E aí eu posso estar também renomeando, editando esse ponto, posso estar editando a coordenada dele, às vezes eu quero deixar um ponto uma coordenada bem exata, dando scope, o scope é essa ferramentinha que a gente tem aqui, às vezes a gente deixa o modelo, às vezes fica muito para o lado, assim, a gente dá um scope, ele centraliza ali para a gente não perde onde que está o nosso trabalho, né? E aí eu posso estar também exportando esses pontos para estar usando posteriormente no Studio Server e também removendo, né? Acho que de pontos era isso, agora falando um pouco das linhas, a gente vai fazer da mesma forma. Para os pontos também a gente pode estar importando, né? Mas vou adicionar uma linha aqui para a gente começar a ver algumas coisas que ela pode fazer. A gente adiciona uma linha clicando com o botão esquerdo, depois com o botão esquerdo novamente, e aí posso adicionar quantos pontos for de interesse. E para finalizar, tá bom, quero minha linha desse jeito, eu clico com o botão direito. Beleza, ele vai ficar aqui. É interessante que ele gera essa linha para mim, também gera uma linhazinha bem fininha aqui, ó, vocês podem estar observando aqui, sobre a superfície. E aqui ao lado eu tenho algumas informações, eu posso mudar a cor, a largura dela, e eu tenho algumas informações, como por exemplo, aqui eu tenho a largura ali horizontal e vertical, né? Isso aqui leva em consideração o menor valor de X, o menor valor de Y, né? Desse ponto, do menor ponto, do maior ponto, no caso aqui, como só tem são 2 pontos. E aqui no Elevation é isso também, só que no Elevation ele pega
sempre do primeiro ponto até o segundo. Então, às vezes, em alguns momentos aqui está diferente daqui, é porque no elevation é do menor até do primeiro, quer dizer, até o último, e aqui no vertical ele vai do menor ponto até o maior. Às vezes dá uma diferencinha aqui, só para saber o porquê da diferença. A gente tem a minha largura na superfície aqui, né? Elas são bem parecidas, esses valores, até uma certa diferença aí, mas eu acho que não vem ao caso explicar aqui agora. E tem o slope angle, que é o ângulo aqui dessa linha, né? E o que é interessante aqui agora, a gente, quando tem a linha, a gente pode estar dando um clique aqui nessa ferramenta de seção, ele vai estar abrindo aqui para a gente essa ferramenta que vai mostrar interativamente aqui, eu posso estar mexendo. Vocês podem ver que tem uma bolinha amarela aqui, ó, é onde que eu tô. E aí ele vai estar mostrando para mim aqui a minha o tanto que eu tenho de acordo com em X da minha linha aqui, né? Eu tenho a minha altura em Z também. E eu posso estar visualizando isso do local que eu precisar aqui. E posso também, por exemplo, estar dando um clique e arrastando até o local que eu desejo. Porque daí eu posso estar visualizando. Vocês podem ver aqui ao lado, ó, que ele vai ficar se alterando. E aí eu posso utilizar dessa ferramenta de seção para dar outro clique, ele vai salvar, ele vai ficar assim para mim aqui, ó, vai fixar, né, depois que eu der o segundo clique, vai me mostrar a cota em Z aqui do primeiro ponto e do segundo, e vai me mostrar também o meu slope angle. Aqui eu tive um ângulo aqui de 25, aproximadamente, né, 25 graus, minha elevação de 2,47, a minha distância em 2D e a minha distância em 3D considerando a superfície. E aí, essa ferramenta é bem interessante. A gente pode estar vendo diversos ângulos aí, que está fazendo diversas medições, não só ângulos, né? Ela é muito boa para ângulos, mas a gente pode estar fazendo medidas, mas eu quero saber a medida de algum local, até outro local, a altura, enfim, ela é bem útil aí. E aí eu fiz todas as medições, eu posso também exportar essas medições que eu fiz aqui na sessão. E aí sobre a sessão é isso, acho que uma ferramenta bem interessante a gente poder fazer isso dentro do PixPro. E aí é o que essas linhas podem fazer, né? Agora, falando um pouco dos polígonos, a gente pode estar também adicionando um polígono. Vou dar uma girada aqui, ó. A gente clica também com o botão esquerdo. E aí, por exemplo, eu vou circundar essa pilha que a gente tem aqui. Vou fazer pontinho a pontinho, não, só para não demorar muito. Aí, beleza, cliquei com o botão direito e ele ficou ali, né? Eu tô com o meu polígono ali e ele vai fazer rapidamente aqui para mim calcular meu volume acima desse polígono que eu fiz aqui. A gente pode ver o volume 3D. Quase 1000 metros cúbicos aí, ó, de volume que eu tenho nessa pilha. Ele me dá o volume below, né? Mas aqui não tem nada abaixo, então não vem ao caso. Aqui eu posso estar modificando onde que vai estar a minha altura aqui que ele vai levar em consideração. No caso, ele está levando em consideração 134,35, que é a menor altura de todos os pontos aqui, é a altura a cota Z do ponto que está mais abaixo. E eu tenho a cota Z também do ponto que está mais acima. Se eu modificar aqui, ó, vocês vão ver que ele aumentou um pouquinho, aí ficou um pouco abaixo, um pouco acima. Então, aqui eu posso também modificar, posso personalizar isso aqui, né, para estar visualizando aqui acima de uma cota quanto que eu tenho de volume, abaixo quanto que eu tenho de volume. Posso estar também fazendo um polígono em outro local que não seja para eu pegar toda a pilha, né? Às vezes eu quero pegar só às vezes essa pilha aqui estava cheia de bancadas, eu queria pegar só algumas bancadas ou alguma bancada. Beleza? Aqui também eu posso estar vendo. Pietro, só lembrando também, se me permite, que isso daí é um modelo com precisão de 10 centímetros, né? Então, imagina, esse cálculo aí está super preciso, né? Porque quando a gente trabalha com pé e crista, por exemplo, né, uma triangularização do pé e crista, a gente não tem informação, por exemplo, entre o pé e a crista, né? Triangularizar reto. Quando a gente leva isso daí para o survey, os volumes são calculados com uma precisão incrível, né? Então, eu acho que isso daí é uma das vantagens, né? De estar trabalhando com modelo tridimensional, sendo 20 pontos. Né? Verdade, é muito bom mesmo. Mas aí, a gente pode estar fazendo essas medições, beleza? Vou fechar aqui, tá, beleza? Eu estou com o meu polígono pronto aqui, porque já com as minhas propriedades aqui, posso estar também fazendo essas alterações, né, de cor, de largura aqui da minha linha do polígono. Mas era isso. Uma coisa que eu esqueci de falar das linhas, que é bem interessante, inclusive, quando a gente cria uma linha, ela não precisa ser necessariamente reta. Então, eu posso fazer uma seção em curva aqui, ó. Pronto, fiz uma linha assim, né?
tá nem um pouco reta. Na hora de eu mostrar minha seção, ele consegue me mostrar isso com os pontos aqui, ó. Eu consigo estar visualizando essa seção, eu consigo fazer uma seção de uma linha curva. Não preciso conseguir ver seções só em linha reta. Então, isso é bem interessante também, que essa ferramenta de seção permite fazer aqui, né? E, por fim, a gente tem essa ferramenta aqui em cima, essas ferramentinhas aqui em cima, essas três. Essa aqui é a de seção mesmo, que a gente vai estar visualizando aqui naquela janelinha Viewer, que apareceu aqui embaixo para vocês. E a gente tem o Sightline e o Site View. O que seriam esse Sightline e Site View? Você vai clicar, eu dei um clique aqui nesse olhinho, aí daí você clica em algum ponto para ver se esse ponto vai ser o ponto que eu vou querer, que eu vou estar com uma câmera, por exemplo, que eu vou estar querendo fazer uma visualização do meu segundo ponto. Então, eu vou pôr o segundo ponto aqui. Então, aqui eu vou definir a altura de onde que está meu primeiro ponto. Por exemplo, aqui está 1.62. Eu posso customizar isso, aumentar essa altura tanto por aqui, ou eu posso também aumentar meu ponto. E aqui ele mostra para mim, ó, se está visível ou não. Isso é muito útil quando a gente quer fazer alguma fotografia utilizando câmeras, porque a gente tem, por exemplo, eu quero ver uma câmera com meu tripé aqui de 1.66 metros da câmera e fotografar esse ponto, mas aqui eu não vou conseguir. Posso fazer essa análise de visado utilizando essas ferramentas. Aqui a gente tem o cálculo de ângulos também, a distância, tudo isso aqui, mas aí a gente pode estar também, isso aqui é interativo, eu posso estar mexendo, ó, vamos pôr um lugar que ele vê, aqui está visível, ó, beleza? Ficou visível, posso estar modificando, e aqui também eu posso estar aumentando, mexendo todos esses pontos aqui, e aí verificando onde que estaria ou não visível, beleza? Vou dar um OK aqui, e essa outra ferramenta, ela também eu coloco o ponto de onde que eu vou estar visualizando e outro ponto. Só que essa aqui é mais direcionada para a câmera mesmo. Aquela lá a gente pode ter algumas outras utilidades, mas essa aqui a gente tem até o FOV aqui, que é o Field of View, que as câmeras têm, né? Por exemplo, ela tem um Field of View de 40 metros. Então, ela fotografa 40 metros horizontalmente, 30 verticalmente. Posso estar alterando isso aqui, vamos supor que eu vou por 80, ó. Tem uma câmera que tem 80. Ele já aumentou para mim, aumentou bastante o meu campo de visão. Mas isso vai da câmera que você tem para fazer sua fotografia ali. E eu posso estar mexendo isso aqui interativamente, ó, eu quero fotografar isso tudo. Tudo que está em verde, ele consegue fotografar, porém tudo que está em vermelho não sai na foto, entendeu? Eu posso estar modificando também a posição aqui do local que vai ficar a câmera, no caso, ou posso estar aumentando aqui também a altura que ela vai estar. Consequentemente, se aumentar, ela vai conseguir pegar um pouco mais profundo, né? Mas aqui para baixo ela já não pega por conta do FOV, certo? E posso também, uma coisa que pode ser útil, a gente mexe interativamente aqui, mas eu posso mexer através desses campos aqui, ó. Se eu quiser reduzir a distância aqui para 10, ó, ele vai reduzir para mim, beleza? Vou por 20 aqui, ó. E se eu quiser mexer o ângulo aqui para 350, ele vira para mim. Então, se eu quiser deixar ele numa posição exata, ter uma distância exata e uma direção aqui com um ângulo exato, eu posso estar configurando por aqui. Essas ferramentas são muito boas para a gente fazer essa análise de visada e acho que era isso sobre a análise de visada, sobre os polígonos. Agora o Douglas vai fazer algumas considerações finais. Sim, Pietro, só lembrando, pessoal, que a gente falou sobre análise automática de pé e crista, né? Identificação automatizada de pé e crista, né? Essa é uma funcionalidade que vai estar no software aí dentro de algumas semanas, né? Na verdade, a gente já está fazendo testes com ela essa semana, né? E ela vai estar na próxima versão, para os próximos, né? Talvez para o próximo, até para esse mês. Ela vai estar ali depois do Flight Track, depois do Contour Lines, na verdade, e ela vai fazer a identificação automática, né, do pé e crista, que é um pouco diferente, né, do que fazer uma linha de contorno, né? Então, só para deixar claro aí, né, que a gente não mostrou ela, né, porque a gente ainda está em desenvolvimento, tá? Mas assim que a gente tiver isso daí, a gente vai estar publicando nas nossas redes, vocês vão saber. É uma demanda muito grande da indústria. Tá? Essa identificação automática de pé e crista vai ajudar demais a galera aí nas mídias, tá bom? Gente, considerações finais, então, né? Aí depois dessa aula aí do Pietro também, a gente, né, viu aí o Pix Pro, né, o Datamine Pix Pro, tivemos aí uma introdução com alguns termos mais técnicos, conceitos aí para vocês, tá? Para a gente chegar aqui com um embasamento bem legal, né, na hora da apresentação, acho que foi bacana, tá? A gente
viu aí o gerenciamento das imagens dos levantamentos, a gente viu o gerenciamento dos pontos de controle comigo, viu a geração de alguns produtos, né, no 20 pontos, modelo 3D, modelos digitais, ortofotos comigo, tudo isso pode ser feito dentro do PixPro e ser exportado diretamente ao Studio Survey, e o Pietro mostrou linhas de contorno, né, a parte de pé e crista, né, onde vai ficar, né, e viu também todas as análises, né, distâncias, áreas, perfis, volumes, até a análise de visagem, tá bom? E claro, não poderia deixar de mencionar, que o Datamine PixPro tem uma integração direta com o Studio Survey. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tá, porque a gente bateu o nosso tempo, como sempre, a gente adora falar, tá? Vocês podem estar em contato com a gente, né, comigo, douglas.alegre@dataminesoftware.com, pode entrar em contato com o pietro.martins@dataminesoftware.com e com o nosso gerente, né, da parte de OpenPitch, que é o Eduardo, né, no eduardo.lima@dataminesoftware.com, para demos, para trials, para, né, testes, tudo que vocês tiverem interesse, informação, a gente está disponível aí para vocês, ok? Enviar material, apresentações, né, podem estar em contato com a gente. Muito obrigado pela presença de todos. Daqui a pouco vai chegar um formulário de avaliação, por favor, né, sejam honestos para a gente estar sempre melhorando o nosso webinar. Não sei, Pietro, se quiser dar umas considerações finais aí também. É só agradecer o pessoal pela participação e acho que é isso mesmo. Então tá bom. Obrigado a todos, boa noite aí. E se tiver alguma dúvida é só contatar a gente, que aí, com certeza estamos à disposição. Show! Gente, curtam as redes da Datamine, tá? Instagram, YouTube, a gente tem também no Facebook, LinkedIn, e logo esse webinar vai estar disponível lá para todos vocês compartilharem com os amigos, né? Mostrarem o Datamine PixPro para a galera. Tá bom? Obrigado demais, valeu, boa noite.